Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colegioabaco.com.br. Realizar um intercâmbio é o sonho de milhares de pessoas, sejam jovens ou adultos. Mas muita gente não sabe exatamente como esse processo funciona e qual é o primeiro passo para viajar pelo mundo. Hoje, conversaremos com Jefferson Ventura, expert em viagens e intercâmbios. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco, família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Jeff, que maravilha ter você aqui com a gente no nosso podcast. Você que está sempre por trás dos panos, né? Hoje você fica em destaque. Para quem não sabe, o Jeff também idealizou esse podcast junto comigo, então é uma grande honra finalmente ter ele aqui. E antes da gente iniciar esse tema, Jeff, que eu sei que você sabe de carteirinha, conta um pouco do que você faz nessa área. Bom, Gila, o prazer é todo meu de estar aqui do outro lado, né, do projeto, como convidado, um projeto que a gente idealizou e o colégio abraçou. As pessoas me chamam de Jeff, na verdade, por conta de eu começar no colégio dando aula de inglês, né? Então, para ficar mais fácil, né? Jeff acabou sendo o meu apelido. Mas além das aulas de inglês, eu trabalho também na parte de comunicação e marketing do colégio, tá? Além de alguns projetos pedagógicos e artísticos, como o teatro, oficinas. E também eu sou responsável pelos intercâmbios que a gente realiza em parceria do colégio com a Access International. Então, eu cheguei até, inclusive, a ser o CEO da agência Dream and Learn, que é a agência que nasceu desses dois projetos, né, dessas duas instituições. Não posso negar que viajar realmente é a minha grande paixão. Eu conheço mais de 12 países, né, do mundo, não só viajando com o Abaco, mas também como turista e também como aluno. Tá, então a gente tem aqui claramente um expert, né? E você falou desses países, Jeff. Eu sei que as suas especialidades em relação às cidades são Orlando e Nova York, né? Quantas vezes que você já foi para esses lugares? Esses dois destinos eu sou suspeito de falar, né? Primeiro porque eu já viajei várias vezes, não só como turista, mas também como trabalho, né, nos intercâmbios e também como aluno. Então eu morei 3 meses e meio em Nova York, onde eu fiz um intercâmbio. Eu estudei na NYFA, que é a New York Film Academy. Eu também fiz um intercâmbio como estudante para Orlando, onde eu estudei na faculdade Valencia College, que inclusive é a faculdade que a gente tem parceria na Dream and Learn e que a gente leva os alunos anualmente para Orlando para poder estudar inglês nesta faculdade e, é claro, fazer o roteiro turístico da cidade. Então, assim, são duas cidades que realmente eu conheço bastante. E o que é legal dos intercâmbios do colégio é que nada a gente faz na escura. Então, sempre que a gente tem um projeto novo, a gente sempre testa antes de colocar em prática. Então, por exemplo, em 2017, a gente realizou um intercâmbio com os alunos do terceiro ano, que foi a formatura do ensino médio, né, para um lugar totalmente diferente do que a gente tinha ido. Eu já tinha conhecido, que foi o estado da Califórnia, mas eu fui novamente visitar a Califórnia. Se eu não me engano, foi minha segunda ou terceira vez na Califórnia. E eu comecei a fazer todo o roteiro que a gente ia fazer com os alunos, para avaliar também a logística, né? Porque a gente levar um grupo para uma cidade grande não é uma missão tão fácil. Então, tudo que a gente faz dentro do colégio, a gente sempre testa antes de colocar em prática. E pra gente começar, Jeff, como que você embarcou pela primeira vez nesse mundo de viagens e de intercâmbio? Bom, eu sempre fui apaixonado em aprender uma nova língua, né? Então, eu sempre fui apaixonado pelo inglês. Inclusive, eu posso dizer que eu me expresso melhor em inglês do que em português. E outra coisa que eu gosto muito é de conhecer novas culturas, me misturar na diversidade global. Eu vim de uma família muito simples. Eu nunca, durante a minha infância e adolescência, eu nunca tive a oportunidade financeira de realizar um intercâmbio ou de viajar para fora do país. Na verdade, para fora do estado, quem diria do país, né? Então eu sempre fui muito focado nos estudos. Apesar de eu sempre ter estudado em escola pública, eu sempre fui muito focado nos estudos para poder conseguir boas oportunidades quando eu crescesse, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E para poder alcançar esses meus sonhos. Então, com 19 anos,
eu vim fazer parte da equipe da Axis International. Eu fui contratado para dar aulas de inglês, começar o projeto do Drama Club, que é o teatro bilíngue. E para quem não sabe também, a Axis, ela nasceu de um intercâmbio. Então a Axis, ela sempre realizou intercâmbios com grupos pequenos de alunos, né, para Orlando, na verdade era para Palm Bay, que é uma cidade que fica na Flórida também. E aí esse intercâmbio ele foi crescendo, até virar o Disney Experience, que a gente tem a parceria já direto com o colégio, que hoje é operado pela Dream and Learn. Então, o que acontece? Em 2008, então eu entrei na Axis em 2005. Tava realizando, né, todo ano um intercâmbio, mas em 2008 foi um dos maiores grupos que a gente teve até então. Então eu fui convidado pela nossa coordenadora, pela Bruna, a participar dessa viagem. E foi engraçado que eu nunca tinha saído do Brasil. Então, assim, eu já embarquei desde criança. Na verdade, eu passei a minha infância inteira sonhando com essa viagem. Então, assim, eu tava preparado, né, pelo tudo que eu já tinha estudado do destino. E aí não deu outra, né? Desde 2008, então eu sempre acompanho os grupos, acabei virando o coordenador desse projeto, né? Junto com a Carla, junto com o Rodolfo, e aí foi que nasceu a Dream and Learn. Então, como a gente é uma escola, a gente sempre precisou de agências de intercâmbio ou agências de turismo que realizasse essa parte burocrática da viagem, né? Então, como fazer reserva, passagem aérea, hotel, aluguel de casa, transporte e tudo mais, né? Então, a gente ficava mais com a parte pedagógica e de acompanhamento durante a viagem. E aí teve um ano que tivemos um grande problema com uma das agências que era parceira do colégio, né? E o Rodolfo foi lá, reuniu os pais que estavam inscritos naquele ano e falou, vamos fazer a viagem acontecer, né? Que a agência, na verdade, cometeu um estelionato com mais de 5 mil passageiros. Era uma agência muito grande, né? Nesse segmento. E aí foi aí que a gente percebeu que a gente conseguia fazer tudo sozinho, que a gente não precisava de agência, né? Que a gente tinha, inclusive, até mais know-how do que muitas agências. E foi aí que nasceu a Dream and Learn. Então, vamos fundar a agência pra gente ter essas questões legais de poder operar o grupo, e a parte pedagógica a gente continua tocando como a gente sempre tocou. Então, a partir do nascimento da Dream, novos programas foram criados, né? Além do intercâmbio de Orlando. E nessa trajetória aí, como CEO da agência, a gente já embarcou alunos para vários lugares do mundo, né? Então, para Orlando, que é o nosso carro-chefe, que é o Disney Experience, para Nova York, que é o Broad Experience. Depois eu acho que eu vou ter uma oportunidade para falar um pouco mais sobre esse programa. Para Califórnia, que eu já mencionei. Para intercâmbios de high school, né? Então a gente embarca alunos que querem fazer ou um semestre ou um ano do ensino médio nos Estados Unidos ou no Canadá. Né? Então a gente já teve aluno viajando para Wisconsin, para Carolina do Norte, para Toronto, para Montreal, para o Canadá também, né? E até mesmo para Harvard, lá em Boston, nos Estados Unidos, que a gente tem um evento no colégio que chama Abaco ONU, que é uma simulação da Organização das Nações Unidas, no qual os alunos eles debatem vários temas relevantes, né? Tudo em inglês, e dentro desse evento a gente seleciona um grupo de alunos para representar o colégio em Harvard. Então a gente já embarcou também nesse projeto, então a gente opera também esse projeto dentro do colégio. Aliás, Gila, né, que colégio que tem uma agência de intercâmbio e transmite toda essa segurança na hora do aluno querer fazer um projeto grande como esse, né? Uma satisfação muito grande, né, fazer parte de todos esses projetos que o colégio propõe. É difícil de falar de projetos do Abaco, né? Porque se for falar de projeto do Abaco, a gente vai ficar falando assim eternamente. É uma temporada só pra falar dos projetos, né? Mas, bom, Jeff, eu pelo menos, assim, posso falar com segurança que eu tenho pelo menos uns 20 amigos aí que já fizeram algum intercâmbio com Abaco e Axis. Então, a gente que conhece sabe o quanto que é transformador, né? Todo esse processo. E aí, agora eu pergunto, né? Pra gente falar para os nossos ouvintes, quando uma pessoa quer fazer um intercâmbio, como que funciona o processo, né? Por onde que ela começa, o que ela procura? Muito boa pergunta. Então vamos lá. A maioria das pessoas, na verdade, ela tem esse sonho de realizar, né, um intercâmbio. Mas nem todo mundo tem o perfil, né, para poder participar de um intercâmbio. É claro que tem programas e programas. Então, a primeira coisa que o aluno tem que analisar é o perfil que ele tem para fazer uma viagem, né? E aí esse perfil vai influenciar no destino,
vai influenciar no período desse intercâmbio. Então, se vai ser um intercâmbio curto, de 2 ou 4 semanas, ou se vai ser um intercâmbio mais longo, de 6 meses ou até mesmo 1 ano, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É preciso analisar a questão emocional e afetiva do intercambista, tá? Antes de escolher um destino em um programa. Por exemplo, grande parte dos intercâmbios que temos aqui no mercado tem um tempo mínimo de 1 mês, né? E tem alguns que, como eu mencionei, duram meses, né? Então, o que acontece? Quando uma família não tem esse planejamento emocional antes de fechar uma viagem, pode acontecer imprevistos, né? Pode acontecer do aluno não se adaptar, e muitas das vezes não é nem o aluno se adaptar, é a própria família que fica aqui no Brasil, né? Que não tem essa quebra de vínculo emocional e essa inteligência emocional de aceitar que o aluno... isso faz parte da evolução do aluno, né? Encarar... desafios e experiências como essas. Então, intercâmbio ajuda a evoluir a pessoa, tanto na parte emocional, quanto na parte do dia a dia, né? Então, muitas vezes as pessoas viajam, os alunos viajam e não sabem lavar uma louça, né? Aí volta sabendo lavar louça, lavar roupa, sabe o que encolhe e o que não encolhe a camiseta, sabe fazer a própria refeição. Então, assim, é um processo de aprendizado por completo do indivíduo, né? É engraçado você falar isso, né? Porque a primeira vez que eu fiz um intercâmbio, né? Eu tinha 13 anos. Eu fiz um intercâmbio para estudar em Cambridge, na Inglaterra, né? E eu também visitei outras cidades da Inglaterra e também da Europa. E hoje, olhando pra trás, eu fico até meio assustado, assim, de pensar que eu tinha 13 anos. Porque quando eu paro pra pensar, quando eu tinha 13 anos, eu era muito moleque, assim, sem saber de nada, sabe? Mas eu tava fazendo um intercâmbio, né? E aí, assim, eu queria perguntar, tem uma idade certa pra isso? Porque você falou da questão do perfil, mas esse perfil tá relacionado com a idade ou não? Olha, na verdade, eu acredito que esse perfil tá mais relacionado com a família no geral, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente tem um aluno que é super independente, que é super maduro, né? Pra poder fazer uma viagem, independente da idade que ele tenha, mas a família não tem essa questão emocional, né? Acertada com o aluno, né? Então, às vezes, tem aquele pai que é muito coruja, né? Um exemplo básico, né? A gente tem uma viagem, né? Que é pro Carroção, que os alunos ficam 3 dias, né? Acampado lá no Carroção, acampamento que fica no interior de São Paulo. E a gente já vê o sofrimento dos pais na despedida, né? Dessa viagem que é tão curta, 3 dias, né? Então, o que é você deixar o seu filho embarcar desacompanhado, né? Dos pais, dos genitores, né? Que eu digo, para um outro país e ficar por semanas. Então, assim, é muito mais do lado familiar. Na verdade, é um conjunto entre intercambista e família, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, Gila, é a questão de adaptação com o lugar. Muitas pessoas não se adaptam com o lugar. Por exemplo, Estados Unidos. Tem muita gente que não se adapta com a alimentação, né? Mas muito diferente do que as pessoas acham que é só hambúrguer e pizza. Não é só hambúrguer e pizza. É uma gastronomia muito diversificada. Você, inclusive com a globalização, a gente encontra todo tipo de restaurante em qualquer cidade grande do mundo, né? Mas é claro, o tempero do Brasil você não vai encontrar em nenhum lugar, a não ser no Brasil. Então, arroz e feijão como o Brasil, você não vai encontrar. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar com a alimentação, se adaptar com o clima. Então, escolher um destino é muito importante você analisar o período que vai ser essa viagem, né? Porque tem a questão da troca de hemisfério. Então, quando a gente vai viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, o período de verão aqui no Brasil é o período de inverno. E quando eu falo inverno, é inverno com quase todos os dias temperaturas abaixo de 0. Então, assim, são temperaturas, na verdade, circunstâncias que a gente não vive aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, eu tive uma intercambista que ela viajou para Montreal no mês de janeiro. Então, ela chegou a pegar a temperatura menos 40, né? Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade da adaptação dessa aluna lá, né?
por questão de vínculos familiares, né? Que ela é muito ligada com os pais dela. E também por essa questão de se adaptar ao clima. Então, tudo isso, Gila, tem que ser levado em consideração quando você começa a planejar uma viagem de intercâmbio. Entendi. Bom, tudo isso faz muito sentido, né? É realmente uma preparação, né? Não é só jogar o lápis no mapa ali, onde cair eu vou viajar. E sabendo dessa questão do perfil que você comentou, Jeff, qual que seria o melhor intercâmbio para se fazer, né? Porque intercâmbio a gente sabe que tem de estudo, de trabalho, até de turismo, né? Enfim, são jeitos diferentes de intercâmbio, né? Você vai para estudar inglês, você vai para estudar alguma outra coisa que não seja inglês. Como que acaba chegando nessa decisão? Olha, na verdade, se a gente for falar de todos os tipos de intercâmbio, a gente vai precisar aí de uns 5 episódios no mínimo, né? Mas o que tem que ser levado em consideração é o objetivo do aluno. Então, o aluno, ele pretende fazer o que com esse intercâmbio? É estudar? É aperfeiçoar o inglês? De repente, fazer o ensino médio, né? Para as pessoas adultas. É se profissionalizar mais, é fazer, de repente, uma pós, uma especialização fora, ou é começar o inglês do zero, né, para voltar já com o inglês fluente. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o objetivo. O que eu quero com o intercâmbio? Eu quero estudar inglês? Não, legal. Então, a gente começa a traçar as melhores alternativas para o aluno poder realizar esse projeto e atingir o seu objetivo. Né? Então, o objetivo é muito importante. Na verdade, é o primeiro passo do planejamento de um intercâmbio. E você tem algumas dicas, Jeff, para as pessoas poderem refletir sobre qual que é o objetivo delas? Sim. Na verdade, por exemplo, o aluno que pretende fazer inglês, né? Estudar inglês, ou praticar qualquer outro tipo de idioma, né? A dica que eu dou, a primeira dica que eu dou é você optar por cidades menos conhecidas e menos turísticas. Por quê? Porque a chance de você encontrar brasileiro e formar sua comunidade ali durante a viagem é muito grande. E aí você acaba perdendo essa prática, né? Então, por exemplo, as 2 viagens que eu fiz como intercâmbio, é claro que eu tive contato com brasileiros, mas eu foquei o máximo ali de fazer amizades com pessoas locais. E foi assim que eu consegui evoluir a minha fluência e também conhecer novas pessoas, porque eu fiz, principalmente em Nova York, que eu fiquei mais tempo, eu tive amigos que moravam em vários lugares dos Estados Unidos que vão para Nova York para estudar nessa escola, porque é uma escola muito forte nesse segmento, né, de cinema, de atuação, de filmmaking. Então, assim, foi uma oportunidade muito grande que eu tive e que se eu não tivesse esse policiamento, né, vamos evitar andar com brasileiro, falar em português, eu não teria evoluído o tanto que eu evoluí nessa viagem, né? Agora, se você quer estudar e ao mesmo tempo passear, que aí eu vou voltar nessa viagem novamente de Nova York, você precisa saber o tipo de curso que você vai fazer, tá? Por quê? Por exemplo, eu fui fazer esse Acting for Film, ele era um programa intenso, né? Era um intensivo. Então eu tinha aulas de segunda a sábado. Tinha dias que eu tinha aula das 9 da manhã às 18, às 6 horas da tarde. Então, assim, eu passava praticamente o dia inteiro dentro de sala de aula ou em gravação, né? Fazendo projetos do curso. E, assim, a sorte que eu já tinha viajado para Nova York várias vezes, né? Então eu já conhecia muito a cidade. Mas mesmo eu conhecendo a cidade, me dava um aperto que eu ia pra aula de manhãzinha e eu via a cidade acontecendo e tanta coisa que você pode fazer lá, né? Mas não, o meu foco era o curso, era os estudos. Então, a pessoa tem que ter em mente. Então, se a pessoa quer estudar, claro, faça uma imersão num curso intensivo, com uma carga horária maior, né? Agora, se a pessoa quer unir o turismo junto no intercâmbio, aí é claro que a dica que eu dou é escolher por cursos regulares e de uma duração, uma carga horária menor. Porque o aluno vai ter aquele tempo de estudo e aquele tempo de entretenimento e turismo, né? Coisa que eu não tive em Nova York. Inclusive, eu saía às 6 horas da tarde, o que sobrava de entretenimento? A sorte é que eu sou apaixonado por isso, né? Então, eu saía da aula, eu ia para um teatro, então eu ia assistir um musical. Certo, Jeff. Bom, voltando um pouquinho ao que você falou antes sobre ir para um lugar que não seja que seja menos turístico, né? Ir para um lugar menos turístico. Bom, para quem nunca viajou para fora do país, aqui também vai uma dica que é, na verdade, uma opinião minha, né? Uhum. Não importa para onde você vá, tem BR.
Não é verdade, Jeff? Tem BR. Tem Nossa, BR. pode ter certeza que você vai O encontrar. buraco que você se enfiar vai ter BR, vai ter brasileiro e não tem como, gente, não tem como. É engraçado porque eu comecei a ir pra Orlando desde 2008, né? E aí desde 2008 eu vou todos os anos, inclusive teve anos que eu fui com intercâmbio e depois eu fui com a minha família, né? Nas férias. E é incrível como Orlando brasileirou tudo. Então, assim, o Orlando de 2008 não é o Orlando de hoje. Então, assim, você vai principalmente pra shopping, que o brasileiro ama, não se fala outro idioma a não ser o português. Então, assim, a cidade passou por uma transformação. E o Brasil é um país com uma população muito grande, né? E tá na nossa cultura também esse desejo de viajar, né? É um sonho de... Muitas pessoas, né, têm o sonho de viajar. Então, as pessoas almejam esse sonho e acabam viajando muito. Então, por isso que a gente acaba encontrando brasileiro em todo lugar, não tem jeito. E isso que você falou da questão dos cursos, né? Eu fiz 2 intercâmbios, né? Nesse primeiro, os 2 foram para estudo, né? Mas eu senti uma diferença muito grande em relação ao objetivo, né? Porque o primeiro foi para estudar inglês. E eu fui para Cambridge, então eu encontrei alguns brasileiros, mas a própria escola tinha esse planejamento de não deixar pessoas da mesma língua na mesma sala. Então, assim, eu tinha acho que 1 ou 2 pessoas na minha sala só que falavam português, mas pela escola tinham muitos. Então foi ótimo. E aí o segundo que eu fiz foi também a mesma coisa, parecido com você, né? Um intercâmbio intensivo em Nova York para estudar cinema também, só foi em outra faculdade. E aí eu senti uma diferença maior ainda, né? Porque como não foi um intercâmbio para estudar inglês, foi só para estudar cinema em inglês. Eu não encontrei... Tinha uma pessoa só, um brasileiro na minha turma, assim, e a gente nem ficava junto no mesmo trabalho. Então, assim, faz muita diferença mesmo essa questão do objetivo, né? Exatamente. E aí eu senti um pouco disso que você falou também. Apesar dessa escola ter esse planejamento também de turismo, né? A própria escola dava ingresso pra você ir ao teatro, pra você conhecer as coisas. Eu tinha aula todo dia também. Então, assim... eu fiquei 1 mês, né? Mas eu poderia ter conhecido mais coisas, né? Porque ainda assim, de segunda a sexta, tendo aula até 4 da tarde, você acaba perdendo todo dia. Exatamente. Até as 4 da tarde. E agora, especificando ainda um pouco mais, Jeff, como que é recomendado o intercâmbio para jovens entre 18 e 25 anos, por exemplo? Nessa galera universitária e que já está trabalhando, como que funciona o processo? Muito bem. Boa pergunta, Gila. Então, o que acontece com esse jovem adulto dessa idade, né? De 18 a 25, às vezes até 30 anos, né? Muitos deles procuram por intercâmbios de trabalho. Por que intercâmbio de trabalho? Porque, de fato, o investimento acaba retornando em forma de trabalho e remuneração, né? Então, esse tipo de intercâmbio, ele precisa tomar muito cuidado com as informações, tá? Porque são poucos países que oferecem esses programas de intercâmbio de trabalho, tá? E quando oferece, Gila, é muito bem direcionado para um perfil de intercambista, tá? Que normalmente são estudantes universitários. Por que estudantes universitários? Eles visam nesse público porque são pessoas jovens que têm um vínculo no Brasil, tá? Eles têm a faculdade para finalizar. Então, por isso que eles dão a oportunidade para esse público, tá? Então, esses programas são direcionados a esse público e as pessoas... quando o visto é emitido, o consulado tem em mente que a pessoa vai viver esse período de experiência e depois vai retornar para o país de origem, tá? Agora, um outro ponto que eu queria deixar claro, principalmente porque passa na cabeça de muitas pessoas da cidade, é essa história de imigrar é fácil. Eu vou sair do Brasil. Eu não quero mais ficar no Brasil, eu vou embora. Gente, se fosse fácil, a gente estaria desfalcado aqui de população, né? Porque é claro que muitas pessoas que querem sair do Brasil é para ter uma qualidade de vida melhor, né? Principalmente na questão de segurança. Mas, gente, não é isso. Isso é lenda. Não existe isso de... eu vou fazer a mala e eu vou. Não, porque a primeira coisa que vai acontecer é você ser negado o visto. Então, tudo tem que ter um planejamento, Gila, tá? E alguns países oferecem programas de trabalho, mas é sempre por curto tempo, né? Então a gente tem, por exemplo, programas de faculdades que vai trabalhar na Disney, que vai trabalhar em estação de esqui, que vai trabalhar em restaurante, em lanchonete. Então esses intercâmbios de trabalho, Gila, normalmente são de curta duração, tá? Não tem essa de, eu vou trabalhar e vou ficar lá para sempre. Não, porque o visto ele é bem estipulado para aquele período e para aquela ocasião.
Outra coisa, Gila, que acontece bastante é a pessoa achar que pode viajar como turista e aí durante a viagem trabalhar. Isso não existe. Uma vez que você, é claro, os países que precisam de visto para entrar, uma vez que você tem um visto de turista, você jamais pode trabalhar. Então, para você poder trabalhar, você precisa de um visto específico. E até mesmo os países que não exige visto para entrar, por exemplo, grande parte dos países da Europa, né, não precisa de visto para poder entrar, né? Então, assim, muitas pessoas vão com essa ideia, né? Eu vou viajar como turista, mas vou acabar ficando lá. E não, se a pessoa vai como turista e acaba trabalhando, ela tá fazendo isso ilegalmente, tá? Não é da maneira legal. Então, assim, isso pode acarretar diversos problemas pra pessoa, principalmente se ela quiser voltar pro Brasil, tá? Então, gente, o que eu recomendo é planejamento, é você estudar as possibilidades que você tem dentro da sua idade, do que você tá fazendo, para estipular o melhor intercâmbio para você fazer dentro dessa idade. E agora, olhando para o outro lado da moeda, Jeff, o que você recomenda para alunos que são menores de idade, né? Ou, mais especificamente, alunos do Abaco, né? Qual que são as melhores opções para eles? O que tá ali fácil para eles? Ou quais são os outros anseios que eles podem ter? Maravilha. A gente tem várias opções, tá? Dentro da Dream & Learn. E é claro que a escolha tem que ser sempre baseada no perfil do aluno, tá? Não só do aluno, também como da família, tá? Principalmente dos pais, tá? Então, se for um jovem independente, com uma maturidade para ficar um pouco mais de tempo longe da família, é claro que a melhor opção custo-benefício é o High School. Porque o programa de High School, Gila, ele tem, apesar de $100, né, o custo, se a gente converter, ele acaba ficando um pouco caro, mas a gente tem que levar em consideração o período da viagem. Então, assim, é uma viagem que vai me custar 25, 30 mil reais, só que é uma viagem de 6 meses. Não é uma viagem de curta duração, né? Então, é claro, se o aluno tem esse perfil, a melhor opção é fazer o High School. Porque o aluno, ele volta com uma maturidade e com uma fluência no idioma, assim, muito significante. E isso eu percebo nos alunos que a gente embarcou para esse tipo de programa. Bom, o High School é o ensino médio, tá? Que o aluno pode fazer tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A gente tem alguns países também em parceria na Europa, mas os alunos, principalmente do Abaco, acabam escolhendo Estados Unidos e Canadá por ser no mesmo continente, né? Facilitar voo e também pela parte cultural, né? Então, o aluno, ele gosta muito da cultura americana, da cultura canadense. Então, esses são os dois principais destinos para a High School, que é fazer o ensino médio, parte do ensino médio lá no exterior. O que é legal desse intercâmbio, Gila, é que o aluno ele não perde o ano aqui. Então ele traz o histórico escolar e ele valida, né, no colégio, então ele continua da onde ele parou, tá? Então não é assim, eu vou fazer um semestre, eu vou perder um semestre no Brasil. Não, na verdade você tá trocando um semestre brasileiro por um semestre americano ou canadense. Então, Gila, essa opção, ela é muito rica culturalmente, né? Porque o aluno, ele passa a ser adotado, né, entre aspas, por uma família local. Então, que o pai e a mãe daquela família vão ser os tutores legais, né, daquele aluno durante o período de viagem. Então, assim, desde o primeiro processo, que é a escolha da família para o aluno ir. Então, a família aqui no Brasil tem contato direto com a família no exterior. Então, antes do aluno embarcar, já tem uma troca, um vínculo, né, familiar e emocional entre as duas famílias. Então, por isso que é muito seguro esse tipo de intercâmbio, até porque as famílias lá passam por um processo seletivo para poder entrar nesse programa e hospedar e ser tutores, né, desses alunos que vão fazer esse intercâmbio. Jeff, queria abrir um parênteses só pra falar que eu, inclusive, já tive essa experiência, não de ficar numa casa de família, mas de ser a família que hospeda alguém, né? Que legal. Eu e minha família, a gente hospedou um intercambista colombiano e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Inclusive, também isso é um outro tipo de processo muito interessante, né? Pra quem não
não consegue fazer um intercâmbio nesse momento, para hospedar um intercambista, né? Alguém que venha de fora. E também tem milhares de opções, né? A gente tinha a opção de vir um alemão, tinha a opção de vir um suíço, um chileno, enfim. Que legal. Então foi uma experiência assim que a gente com certeza quer repetir e é uma troca cultural muito gostosa. Não, é legal, Gila. É maravilhosa essa experiência, porque mesmo quando a gente hospeda um aluno, né, um intercambista de fora, a gente acaba aprendendo muito da cultura desse aluno, né? E principalmente da questão do idioma, né? Então, com certeza, eu acho que você deve ter praticado bastante o espanhol com ele, aprendido várias expressões. Então, assim, é uma troca cultural muito grande que tem, né? Então, agora, para aquele aluno que é independente, tá? Ele tem maturidade para viajar, só que a questão emocional de ficar tanto tempo longe da família não funciona. Então, uma boa opção que eu dou são os summer camps. O que é summer camp? São os acampamentos de verão. Então, como é esse programa, Gila? Por que tem que ter um perfil, mesmo em curta duração, tem que ter um perfil independente? Porque ele é um intercâmbio que não acontece em grupos, tá? Então, o aluno, ele embarca sozinho, tá? Ele desembarca sozinho no país que ele tá indo viajar, e lá no aeroporto vai ter um tutor desse camping que vai receber esse aluno e que vai levar ele para acampamento. Então a gente tem várias parcerias de summer camps, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Tem um que é muito legal, que é na faculdade McGill, que fica em Montreal. O legal desse intercâmbio é que o aluno ele pode escolher o formato desse summer camp. Então eu quero fazer um summer camp voltado para esporte. Então assim, até brinco, né? Bom, da nossa geração, acho que todo mundo vai conhecer o filme Camp Rock, né? Do Disney Channel. Então é parecido com aquilo ali que a gente vê no Camp Rock. Então, assim, o aluno é ligado ao esporte. Então, o acampamento, ele vai ter uma programação totalmente voltada ao esporte, à prática esportiva. O aluno quer aprender o idioma, então ele vai ter um intercâmbio totalmente, um summer camp focado para os estudos. Inclusive, a gente já fez um summer camp com um grupo nosso, a gente levou 11 alunos para a Lynn University, que fica em Boca Raton, na Flórida. É uma faculdade fenomenal, assim, é uma estrutura incrível. E os alunos, como é a estrutura do Summer Camp? Eles não ficam em barraca, né? Eles ficam em alojamentos dentro da faculdade, né? E por que chama Summer Camp? Porque acontece sempre no mês de julho, tá? Então, para quem quiser fazer essa viagem, tem que ser em julho, que é o verão do Hemisfério Norte, tá? E o aluno, ele fica dentro da faculdade. Por que acontece? A faculdade entra em férias, todas as residências estudantis dentro do campus são desocupadas, porque os alunos vão passar as férias ou com a família, ou vão viajar. Então, a gente acaba residindo nessas residências estudantis dentro do campus da faculdade. E aí tem passeio, tem aula, tem atividade, enfim, alimentação inclusa. Então, isso é muito legal. E esse tipo de intercâmbio, Gila, o aluno ele pode escolher o período mínimo, que é 2 semanas, ou o período máximo, que pode chegar até 5 semanas. Então, o aluno embarca no finalzinho de junho e volta quando acaba o mês de julho, né? Que o aluno acaba pegando o Summer Camp completo. O que é legal do Summer Camp é a troca cultural que o aluno vai ter. Por quê? Qual que é o público desse Summer Camp? Alunos locais. Então, o que acontece? Os alunos entram em férias, mas os pais não. E aí não tem onde deixar os filhos. Aí coloca no Summer Camp. Então, por exemplo, se um aluno for fazer Summer Camp nos Estados Unidos, 90% vão ser de jovens americanos naquele Summer Camp. Vai fazer Summer Camp no Canadá, 90%, até mais, vai ser de alunos canadenses. Então, assim, a troca cultural é muito rica nesse tipo de intercâmbio. E aí, Gila, vamos caminhar agora para a última opção dessa idade, né? Que é aquele aluno que tem um perfil de pais inseguros, né? Aí é claro, quem quer fazer uma viagem, mas tem toda essa questão de insegurança do aluno viajar sozinho, aí sem dúvidas nenhuma, os melhores intercâmbios são os de grupos, tá? E a gente tem no colégio, como eu mencionei, o Disney Experience. Esse intercâmbio, Gila, eu sou suspeito um pouco para falar, primeiro porque é um destino que eu amo, né, que é Orlando, mas que eu acompanhei a evolução desse programa, né? Inclusive, como eu mencionei, eu já embarquei
centenas de alunos para esse intercâmbio específico. E é engraçado como eu percebi a evolução do aluno quando ele volta dessa viagem. Então, tanto a parte emocional quanto a parte independente. E também do idioma. Então, às vezes a gente tem aluno que não gosta de inglês, é relutante, dá trabalho para estudar inglês aqui no Brasil, mas aí acaba viajando com a gente e desperta uma paixão pelo inglês. Por quê? O aluno começa a perceber a necessidade real do uso do idioma, né? Então, tanto nos parques, que todas as atrações, né, vídeos de introdução, pré-atração, tudo é em inglês. Os shows, né, grande parte dos parques tem shows, é tudo em inglês. E é claro, quando você domina o inglês, a viagem ganha uma outra forma, tem um outro sentido, né? Você acaba aproveitando muito mais a viagem, porque você tá entendendo tudo que tá acontecendo ali, né? Você não fica perdido no idioma. Então, assim, muitos alunos que embarcaram com esse bloqueio no idioma e voltaram, assim, apaixonados pelo inglês, acabam, às vezes não estudam na Axis, aí voltam, se matriculam na Axis porque quer dar continuidade no inglês que aprenderam lá. Então, esse tipo de intercâmbio de grupos, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção para a família que se sente insegura em mandar o aluno, né? E principalmente para o aluno que tem insegurança no inglês, que aí ele vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, viajar. O que é legal também, Gila, dessa viagem, é que por mais que ela seja em grupo, a gente cria uma independência muito grande nos alunos. Então, assim, é claro que eles vão ser acompanhados o tempo todo, né? Só que a gente deixa o aluno muito livre para vivenciar as situações. Então, por exemplo, a gente vai no restaurante, não é a gente que vai pedir pro aluno. O aluno que tem que dar a cara a tapa e fazer o pedido. Nos brinquedos, nas atrações. É claro que o acompanhamento ali, ele traz a segurança, mas o nosso acompanhamento, ele é feito de forma que a gente deixa o aluno muito livre para poder produzir o idioma sozinho. Então, assim, o aluno ele vai com o acompanhante, não com o tradutor. É claro que, como todos os acompanhantes são bilíngues, acaba ajudando a evoluir e o aluno aprender novas palavras, novas frases e tudo mais. Outra coisa muito legal que existe nesse intercâmbio do Disney Experience, Gila, é o Pre-Boarding Classes. O que é o Pre-Boarding Classes? São as aulas pré-embarque. Então, a equipe da Axis, ela desenvolveu um material específico para a viagem. Então, antes da viagem começar, antes da viagem acontecer, a gente reúne o grupo e eles têm aulas somente com as pessoas do grupo que vai participar, né? De situações reais da viagem. Então, desde o check-in no aeroporto, a temida, né, entrevista lá com os oficiais americanos, quando a gente chega lá nos Estados Unidos, fazer um pedido no restaurante, a identificar o nome das moedas, porque lá não é número, são nomes, a lidar com dinheiro, a lidar com a questão financeira, administrar o próprio dinheiro durante toda a viagem, conhecer vocabulário de parques bem específicos para a viagem, a pronunciar corretamente o nome das marcas que eles vão encontrar lá no shopping. Então, essas aulas são bem legais porque a gente acaba alinhando a fluência dos alunos. Então, aquele que não sabe nada e aquele que sabe muito mais, eles acabam alinhando no conhecimento básico para a viagem, né? Que são dessas situações. Além de conhecer o grupo antes do embarque. Então, na hora do embarque, já formou uma família, né? Já tá todo mundo se falando ali, todo mundo já criou um vínculo. Então, essas aulas são muito legais e elas sempre acontecem um mês antes da viagem. Maravilha, Jeff. Bom, agora a gente vai ouvir alguns áudios de pessoas que já tiveram experiência com o intercâmbio, né? Então a gente vai ouvir o áudio do aluno Gabriel Cardassi Grilo. Maravilha. Viajou com a gente 2 vezes. E ele vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência dele. Legal. Meu nome é Gabriel Cardassi. Eu tive 2 experiências vivendo no exterior. A primeira delas foi para Flórida, no Valencia College. Eu e um grupo de 20 brasileiros, alguns até colegas meus no ensino médio,
nós tivemos aulas de inglês dentro dessa universidade com um professor nativo, o que foi muito legal e muito importante para o desenvolvimento da língua inglesa em cada um de nós. Além disso, a gente fez diversas amizades com pessoas do mundo inteiro que também estavam no Valencia College estudando inglês com a gente, o que foi muito interessante, uma troca de culturas muito grande. No ano seguinte, animado com toda essa experiência que eu tinha feito na Valencia College, na Flórida, eu resolvi fazer um intercâmbio também para os Estados Unidos. Então, eu fui para Wauwega, Wisconsin, e lá eu fiquei na casa de uma família, eu conheci vários amigos que são amigos meus até hoje. A família, inclusive, é como se fosse uma segunda família para mim, o que é super legal. E além disso, eu realmente vivi a experiência de um jovem de ensino médio americano. E consegui achar as similaridades e as diferenças, além de poder compartilhar um pouco da cultura brasileira para os meus colegas, o que foi muito legal. Não, muito legal, Gilo, o comentário dele. O Gabriel Grilo, né, que a gente conhece ele mais como Grilo, é muito legal porque ele é aluno do Abaco desde a educação infantil, né? Ele foi meu aluno por muitos anos no Teatro Bilíngue da Axis e, inclusive, acho que foi eu que injetei esse gás para ele poder viajar. E a primeira viagem que ele fez de intercâmbio foi para Disney, né? E com certeza, eu tenho certeza que ele se divertiu bastante. Eu acompanhei ele nessa viagem e foi o que despertou, né, essa vontade de explorar mais, né? E aí ele foi fazer o high school. O que é legal é que é o que eu falei, né? Esse vínculo familiar que tem entre as famílias, né? A família que manda o filho e a família que vai receber o filho, né? Inclusive, eu até estava conversando com ele, a família está planejando, é claro, assim que acaba a pandemia, planejando vir para o Brasil para poder conhecer a família dele aqui. Então é muito legal essa troca cultural que teve entre Brasil e Estados Unidos, porque ele foi para uma família, assim, de uma cidade super pequenininha, em Wisconsin, lá quase no norte dos Estados Unidos, né? Uma cidade bem distante. O que é legal do high school é isso, é que você não sabe para onde você vai. Então, quando você fecha o programa, é claro que você dá algumas opções, mas os órgãos americanos vai direcionar aquele aluno para onde tiver vaga na escola, porque eles estudam uma escola pública, e para onde tem uma família disponível que está dentro do programa. Então tem que casar tanto vaga de escola quanto vaga na família. E é claro que a grande maioria das vezes acaba sendo em cidades pequenas. Então a troca cultural é gigantesca. Eu acompanhei a viagem dele pelas redes sociais, ele vivenciou, enfim, várias festividades locais. E eu acho que isso daí não tem preço, né? Essa experiência que a gente carrega na vida não tem preço. Maravilha, Jeff. Bom, a gente vai ouvir agora o áudio da Isabela Corradini. Tem uma curiosidade legal que a Isa, ela é a voz das vinhetas do nosso podcast, né? Então, quando vocês começarem a ouvir o áudio dela, provavelmente vocês vão reconhecer a voz dela. Ela tá sempre cantando, sempre falando aqui no podcast. E que, inclusive, foi minha aluna também, no teatro. E a Isa, acho que o mais legal da Isa é que ela teve também essa experiência do high school, um pouco diferente da do Grilo, só que ela está, nesse momento, fazendo intercâmbio também, né? Atualmente, ela está fazendo faculdade em Portugal. Oi, meu nome é Isabela Corradini, eu tenho 20 anos, sou ex-estudante do Abaco e eu fiz intercâmbio no Canadá no meu último ano do ensino médio, no 3º ano. Eu fiquei durante um ano na cidade de Victoria, no Canadá, que é uma ilha, e na região de British Columbia. E atualmente eu faço Direito em Portugal na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência. Não me arrependo de nenhuma das duas experiências, tanto a que eu estou vivendo agora, como a que eu vivi em 2018 e 2019, que foi o ano que eu fiz o meu intercâmbio. A parte ruim foi eu ter abrido mão da minha formatura,
Então, no final de 2018, quando todos os meus amigos me ligaram durante a festa e eu vi todos os meus amigos e todos os meus professores, me doeu um pouco de saber que eu não ia fazer parte desse momento. Mas, apesar de tudo, foi uma experiência enriquecedora. Eu tenho amigos de todas as partes do mundo. Eu ainda mantenho contato com eles. Eu tive experiências riquíssimas com a cultura, já que eu vivi em casa de família. Eu aprendi muito sobre a língua, meu inglês ficou ainda melhor. A comida, as danças, os lugares que eu conheci, foi fenomenal. E também foi graças a esse intercâmbio que eu digo que abriu as minhas portas para o mundo e que hoje eu tive a certeza que eu ia conseguir estudar em Portugal, me mudar para outro país, morar sozinha e ter essa responsabilidade de você se virar por você mesma, você ter a sua própria organização, você, como dizem, colocar a cara a tapa no mundo para você conhecer novas pessoas, ter novas experiências, ter um novo tudo, né? Eu acho que é uma experiência enriquecedora. Todo mundo que vem falar comigo para me perguntar, meu olho até hoje enche de lágrima de saudade do meu intercâmbio e eu só encorajo, porque é muito difícil até falar em palavras o quanto você aprende com isso, o quão diferente você se torna. Então você vai uma pessoa e você volta uma completamente diferente. Você volta com menos sem vergonha no bom sentido, então você já não tem vergonha de parar as pessoas para perguntar. Se você se perde, você abre o Google Maps e você vai para qualquer lugar. Você não tem mais o medo de explorar, de você se perder, de experimentar uma comida e não gostar, ou de você comprar alguma coisa que você nunca viu na vida, de você passar por apertos, como por exemplo com dinheiro, de alguns meses você não ter tanto dinheiro para fazer o que você quer e aí você tem que se segurar um pouco pro próximo, mas faz tudo parte da experiência e eu não abriria mão de nada do que eu vivi e nem o que eu tô vivendo agora. Antes de você comentar, Jeff, né, esse áudio maravilhoso, eu só queria abrir um parênteses aí para comentar também sobre essa questão de quando você faz um intercâmbio, a probabilidade de você fazer outro depois é muito alta, gigantesca. Né? Como a gente já Na percebeu. verdade, é um caminho sem volta, Gila. Você vai uma vez, você quer ir sempre. Não, porque eu tô falando que assim, a gente escutou o áudio do Grilo que fez isso, né? Exatamente. Ele foi e foi de novo. Você também foi uma Várias vez vezes. E já foi, sei lá, mais 30. Eu também, a mesma coisa. Então, assim. É engraçada, a Isa é muito querida, acompanhei ela crescendo no colégio, e é engraçado como ela encarou vários desafios, né? Tanto da família, porque ela é filha única, né? Eu conheço os pais dela, muito queridos e sempre muito presente em tudo que ela fazia no colégio, e assim, abrir mão da filha, né? Um ano inteiro para estudar fora, mas sabendo o quão enriquecedor ia ser para ela, né? E também abrir mão de um momento tão importante que é a formatura, né? Que eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela teria cantado na nossa formatura. Mas é o que ela falou, né? Apesar de ela ter trocado esse momento, é um momento que ela viveu que ela vai levar para sempre e que transformou ela de uma maneira e preparou ela para poder fazer faculdade fora, né? E é engraçado que quando ela foi pro Canadá, eu não tinha conhecido o Canadá ainda. E eu estou planejando, na verdade, em fazer pós-graduação no Canadá. E a gente trocou muita figurinha. Então, assim, aluno com experiente. E essa é a vida, né? A troca de experiência. E é isso que o intercâmbio proporciona, né? E aí depois eu acabei indo pro Canadá. A gente acabou trocando mais figurinhas sobre o Canadá. E eu fico muito feliz, né? De ela estar estudando numa grande faculdade. Aliás, é uma aluna brilhante, né? Passou pelo Enem, né? Na faculdade lá em Porto, se eu não me engano. E maravilhosa. Que saudade. Beijo, Isa. Aproveitando, assim, uma história curiosa falando sobre isso, até bem engraçado. Nessa época que ela tava fazendo intercâmbio, né, que ela foi pra Victoria, no Canadá, que ela falou, eu fui pra Vitória, no Espírito Santo, no mesmo, assim, num período parecido. Pertinho. E aí quando ela voltou, eu tava conversando com ela, porque não sei o que, quando eu fui pra Vitória, ela falou, você já foi pra Vitória? Aí eu falei, eu fui, não sei o que, muito legal lá, né, muito lindo. Ela falou, nossa, sim, é maravilhoso e tal. Aí eu falei, você foi pra Vila Velha? Aí ela falou, acho que não fui. Aí eu falei, nossa, mas como é possível que você foi pra Vitória e não conheceu Vila Velha, Isa? Nossa, como assim? É um dos maiores pontos turísticos. Aí ela falou, peraí, Gila, eu tô falando de Vitória no Canadá.
Bem. Ah, tá. Erro de conexão. Não, aliás, inclusive eu não conheço, mas Vitória, gente, é um lugar maravilhoso em beleza natural. É uma cidade super bem estruturada e pra quem não conhece Vitória, fica bem pertinho de Vancouver. Tá? Vancouver é uma cidade bem... vai muito intercambista brasileiro fazer inglês lá, só que ele fica na outra costa, né? Então acaba não sendo tão fácil o acesso. Sempre vai ter que ter 3 voos para poder chegar lá. Mas é um lugar sensacional para conhecer e fazer intercâmbio. Perfeito. E agora, o nosso último áudio, a gente vai ouvir o áudio de um pai, né? Que a filha dele foi fazer intercâmbio. É o pai da Júlia Maganhato, né? E ele vai contar um pouquinho sobre como foi a experiência de ver a filha indo fazer esse intercâmbio. Meu nome é Alexandre Maganhato e eu sou o pai da Júlia Villabravo Maganhato. Assim que a gente recebeu esse convite, a gente não teve dúvida realmente de compartilhar essa experiência, porque para a Júlia foi extremamente positiva e o time de coordenação do Abaco e do Axis foi extremamente competente. A Júlia teve a oportunidade de fazer 3 viagens. Foram 2 para Nova York, onde ela foi fazer o programa Broadway Experience e teve a oportunidade aí, né, de conhecer Nova York e também estudar dança na Broadway Dance Center. E a terceira vez foi para Boston, né, onde ela teve a oportunidade de participar do HMON em Harvard. Bom, a primeira vez foi um pouco desafiador aí, porque deixá-la sozinha pela primeira vez em um outro país, mas a gente acreditou realmente aí na competência e na confiança de todo o time. E não tenho dúvidas, né, que essa melhora incontestável do inglês, né, o fato dela ter se virado sozinha, cuidar do dinheiro, dividir o que era compras, refeição, diversão, acho que foi muito importante aí para o crescimento dela. A segunda viagem, né, tanto para nós quanto para ela, eu acho que já foi bem mais tranquila, até porque ela já conhecia bem essa logística e aí a gente entende também que ela pôde aproveitar muito mais essa oportunidade. Bom, para Boston foi a terceira viagem, realmente foi um grande aprendizado, até porque ela teve que se envolver com alunos de outros países, trabalhar em conjunto aí em outros idiomas, diferentes culturas. Acho que foi incrível realmente e ela tem contato até com alguns amigos, né, de fora até hoje, então acho que traz um amadurecimento muito grande para ela e para o inglês também. Então essa viagem realmente foi um grande diferencial. Enfim, acho que para resumir um pouco dessas 3 viagens, né, acho que não tenho dúvida que a experiência do intercâmbio é algo sensacional e que o Abaco, juntamente aí com o Axis, né, promove, são futuros adultos aí com vontade de explorar o mundo, né, e que a gente encara muito, muito positivo. Nossa, que comentário, muito, muito legal. Aliás, a Júlia também foi minha aluna no teatro, desde pequenininha. É uma família muito querida, os pais dela sempre muito presente. E é outro caso, né, de filha, também filha única, né, mas o quanto os pais se preocuparam em prepará-la para o mundo, né, e é claro que o intercâmbio ajuda muito nesse quesito. Bom, a Júlia, dessas 3 viagens, 2 eu acompanhei ela, né, que foi as 2 vezes do Broad Experience. E eu pude acompanhar, na verdade, a evolução dela de maturidade da primeira viagem para a segunda viagem. Então, a primeira, quando ela embarcou insegura, a primeira viagem sem a família, né? Então, insegura, sempre ali grudada do meu lado, insegura para fazer as coisas, para fazer as aulas, né? Na Broadway Dance Center, para quem não conhece, é um dos maiores estúdios que tem em Nova York. Inclusive, eles formam muitos atores da Broadway, né? E tem vários estilos de dança, não só dança, mas também como preparação corporal. Eles são também... eles acabam cedendo o espaço para ensaios de muitos musicais que estreiam na Broadway, filmes, né? Então, assim, é uma instituição fenomenal que, como eu falei, né, a gente sempre testa antes de levar os alunos, né? Então, nesse meu intercâmbio para Nova York, eu conheci a Broadway Dance Center e falei, não, os alunos do teatro do Abaco precisam viver essa experiência, porque é incrível, é como você tá num filme, né? Um filme de artes e ali tudo acontecendo e dança, é maravilhoso. E o quanto ela evoluiu nessa questão da dança, porque ela fazia teatro comigo,
de uma viagem para outra, né? Ela chegou assim a fazer aulas no nível intermediário avançado e acompanhar a aula tranquilamente, né? E outra aluna que aperfeiçoou muito inglês e pelo seu mérito foi escolhida aí para ir para Harvard, o Nagamun, né? Que também foi muito bem representada aí a nossa equipe junto com ela, né? Perfeito. Bom, a gente vai dar mais algumas dicas antes de iniciar esse episódio, mas agora a gente vai passar para o nosso próximo quadro, que é o quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber. Bom, esse é o quadro em que a gente indica um livro, ou um filme, ou uma personalidade que a gente acha que vai ser legal para vocês conhecerem, baseado no episódio de hoje. Então, a minha indicação vai ser um filme que eu não dava nada, não sabia de nada, e hoje é um dos filmes favoritos da minha vida, assim. É um filme que se chama Capitão Fantástico. A classificação etária dele é 14 anos, e a última vez que eu vi ele estava na Netflix, depois ele foi pro Prime Video, enfim, ele não é muito difícil de encontrar. É um filme muito interessante porque ele fala sobre essa família que vive no meio da mata, é o pai e acho que 6 ou 7 filhos, eles vivem no meio da mata, só que assim, eles são muito estudiosos, eles têm acesso a muitos livros e a muito conteúdo, e eles sempre viveram afastados da sociedade, só que aí eles acabam tendo que voltar pra sociedade por conta de um acontecimento do filme, e aí é a primeira vez que eles encaram, né? Então assim, imagina pra um menino de 16 anos que sempre veio no mato com os irmãos, e num posto de gasolina, assim, ele fica super confuso com como funciona a rua, como que funciona, né, a convivência com as pessoas mesmo e como tratar as pessoas. Então é muito interessante porque é o contrário do que a gente vê no intercâmbio, né? No intercâmbio a gente vai para um outro lugar e nesse caso do filme, eles estão vindo para a sociedade, assim. Então a troca cultural é fenomenal e a forma como o filme aborda tudo isso é muito bonito. É um filme muito legal para se ver com a família, é um filme muito bonito e que tenho certeza que vai enriquecer ainda mais essa conversa. E aí, Jeff, eu queria perguntar para você qual que é a sua indicação de hoje. Bom, Gila, eu posso indicar duas coisas? Claro, fica à vontade. É um livro e um filme ao mesmo tempo, que eu sou apaixonado por essa história, né? Na verdade, é baseado em fatos reais, né? Do diário que foi encontrado, que é o Into the Wild, em português, Na Natureza Selvagem. É um filme sensacional, o personagem principal, ele é formado, ele acaba se formando em medicina, na verdade ele faz a faculdade, tudo baseado na vontade da família, e tudo aquilo que a família imaginava em ser certo, ele achava errado. Então o que ele achava certo? Viver. Né, ter experiências, e é o que ele faz. Ele larga tudo, ele entrega o certificado da faculdade para os pais e acaba embarcando numa viagem sozinho, onde ele somente vai viver com o que a natureza propõe pra gente, e ele começa a embarcar nessa viagem até o Alasca, né? Então ele acaba atravessando grande parte dos Estados Unidos. É um filme que a gente acaba conhecendo um pouco da cultura local americana e conhecendo lugares incríveis. Inclusive, um dos lugares que eu viajei foi por conta desse filme, né? Que foi lá no Arizona, né, em Page, né? Que o Horseshoe Bend, que é uma cena do filme que ele acaba navegando ali no rio, no Canyon. Maravilhoso. Uma outra coisa que eu quero indicar na verdade, é uma série de TV, na verdade, série documentário, né? Eu não lembro direito onde passou, mas tem tudo no YouTube, tá? Que é O Mundo Segundo os Brasileiros. Que é maravilhoso, principalmente para quem quer fazer intercâmbio. Por quê? Cada episódio mostra um grupo de brasileiros que vivem naquela determinada cidade e explica como é que funciona, como é a cultura local, como é a gastronomia, os pontos turísticos. E eles também acabam falando as vantagens e desvantagens de morar fora do Brasil, né? Quais são as dificuldades de quem acaba embarcando numa aventura como essa. Nossa, ótimas indicações, adoro as duas, inclusive eu uso muito o Mundo Segundo os Brasileiros como referência, né? Quando eu quero conhecer algum lugar diferente pra planejar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é ver aquele destino. Bom, acho que é isso, Jeff, queria agradecer mais uma vez por você ter vindo nesse episódio com a gente, foi extremamente enriquecedor e eu tenho certeza que quem ouviu
já sabe agora o que fazer para ir atrás do seu intercâmbio. Eu que agradeço, Gila. Eu queria agradecer também todo mundo por ter ouvido esse episódio. É um assunto muito complexo, tá? A gente poderia passar, como eu falei, uma temporada toda falando. A gente tentou dar uma resumida para dar pelo menos um norte, né, para as pessoas que estão planejando em fazer um intercâmbio, principalmente para as famílias do Abaco que pensam em mandar seus filhos para um intercâmbio. Inclusive, Gila, eu queria até... não sei nem se eu vou poder falar, mas eu vou já dar um spoiler. Eu estive numa conversa com o Rodolfo e a gente tá fazendo um projeto aí, que provavelmente vai sair aí um projeto novo, que a gente vai oferecer para os alunos que entram no ensino médio uma consultoria de carreira. Por quê? Muitos alunos não querem fazer faculdade no Brasil, só que não sabem os trâmites para poder fazer a faculdade no exterior. Então a gente aí tá com um projeto dessa consultoria, projeto de repente de alguns itinerários do ensino médio que vá englobar intercâmbio ou estudar fora. E também a gente tem anualmente vários eventos dentro do colégio, né? Que a gente traz faculdades de fora para poder falar com os alunos, falar das oportunidades. Enfim, tem muita coisa aí que a gente ainda tá planejando. Sempre pensando no nosso aluno, e com certeza quando o projeto sair vocês vão saber, a gente vai divulgar. E quem tiver alguma dúvida sobre intercâmbio, por favor, é só nos procurar. A Dream and Learn fica dentro da secretaria da unidade 2, tá? Eu sou uma das pessoas que atendem dentro da agência, e aí quem precisar de alguma ajuda, alguma recomendação por onde começar ou para onde ir, é só nos procurar. Maravilha, Jeff. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Somando Ideias, o podcast oficial do Colégio Abaco. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Abaco é somar de ideias. Abaco, multiplicar do saber. Abaco, subtraindo e dividindo emoções.